Passo Fundo, a cerca de 225 quilômetros de Porto Alegre, é conhecida por sua desenvolvida cultura de trigo e de soja, e também como importante centro estudantil dotado de diversas faculdades. Por ser uma região de boas condições meteorológicas e dispor de grande extensão de campos para pouso de emergência, Passo Fundo foi escolhida para a sede do 17º Campeonato Brasileiro de Voo à Vela, patrocinado pelo Departamento da Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica. A solenidade da inauguração contou com a presença do brigadeiro Lima de Siqueira, diretor do DAC. Eckhard Schubert é o campeão brasileiro dessa modalidade esportiva. O volovelismo vem sendo praticado de forma intermitente no Brasil desde 1934. E hoje, o governo procura incentivá-lo. É uma forma econômica de treinar pilotos de aviação, pois apesar de diferente do voo a motor no modo de conseguir impulsão, nada muda praticamente quanto à técnica do comando. Gasta-se gasolina somente no momento da decolagem, quando os planadores são rebocados por pequenos aviões a motor. A grande estabilidade e o pouco peso tornam o voo absolutamente seguro. Os planadores, após atingirem certa altura, podem seguir longos percursos aproveitando a sustentação dada pelas correntes aéreas. No Clube Caiçaras, na Lagoa Rodrigo de Freitas, os jovens participantes da primeira regata 6 horas da Lagoa, da classe Optimist, preparam com todo cuidado seus barcos para a competição. A atenção nestes detalhes adestra o iatista desde cedo no domínio da embarcação e nos segredos de um esporte fascinante, cujos aficionados se espalham pelo mundo inteiro. A classe Optimist foi introduzida no Brasil em 1972 e dela participam jovens de 6 a 16 anos, nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil, respectivamente. A embarcação de fibra ou madeira mede 2 metros e 30 centímetros de comprimento, pesando 35 quilos, com muita estabilidade e facilidade de manejo. Sagra-se vencedor na categoria juvenil, com 8 voltas, o iate Brisa, tripulado por Luiz Oliveira Neto e Eduardo Ramalho. Na categoria infantil, vence o barco Cri-Cri, e na Mirim, o barco Dumbo para meninos e o Obelix para meninas. Os juízes estão atentos ao desenrolar da competição. São necessários 2 tripulantes por iate que se revezam de 2 em 2 horas. 40 barcos, representando 6 clubes, tomaram parte nesta prova, cujo percurso circular é de 4 quilômetros. No Rio, as corridas de kart são agora realizadas na nova pista da Barra da Tijuca. Com seus 1.200 metros, ela é considerada a maior e a mais segura do país. Esse esporte vem conquistando bastante popularidade e possui numerosos aficionados.
Para quem deseja optar pelo automobilismo, a iniciação no kart é excelente pela margem de segurança que oferece. Numa pista adequada, o veículo pode alcançar a velocidade média de 70 a 80 km por hora. Como no automobilismo, o kartista começa numa categoria inferior, até atingir um desempenho que vai situá-lo na disputa da Fórmula 1. A curto prazo, o kartismo está fadado a se tornar o principal esporte no Rio, depois do futebol, já que o Autódromo Carioca ainda está em construção. A motonáutica é um esporte facultado a qualquer pessoa que deseje praticá-lo. Para tanto, basta ser habilitado a pilotar embarcações e fazer parte de um clube náutico. Naturalmente, é preciso ter bons nervos para suportar a emoção da velocidade das curvas. A exemplo do automobilismo, os adeptos da motonáutica, além de possuírem sua federação, são filiados a uma entidade internacional, que dita as regras e os regulamentos para as competições. O paulista Wallace France é detentor do título mundial na categoria Oxford. E no 7º Campeonato Brasileiro, o Rio de Janeiro se sagrou campeão, ficando o Rio Grande do Sul na 2ª colocação. No Clube Municipal realizou-se o 1º Campeonato Carioca de Karatê, num ambiente de grande combatividade. 64 participantes demonstraram seus conhecimentos desse estilo de luta marcial que vem se popularizando em todo o mundo nos últimos anos. A Academia Kobukan conquistou os principais troféus através dos lutadores Bruno Egídio, que ficou em 3º lugar, Almir Menezes em 2º e Ronaldo Carlos da Silva em 1º. Toda atividade desportiva deve ser precedida de exercícios chamados de aquecimento, com o objetivo de possibilitar ao atleta o maior rendimento possível de sua força muscular e de sua técnica. Estas cenas de que participam alguns ases mundiais do voleibol mostram como executar um toque perfeito. Os dedos polegar e indicador são os que tocam basicamente na bola, sendo os demais usados apenas como complemento. Os campeões mostram como a manchete deve ser executada. O mergulho, ou peixinho, é um fundamento importante para a defesa baixa. O saque dá início à partida e pode atrapalhar a defesa do adversário.
A cortada é a mais poderosa arma de ataque. Na defesa, o bloqueio é um recurso eficiente. O voleibol é um esporte atlético que exige de seus praticantes velocidade, impulsão, força e coordenação. O Estado-Maior das Forças Armadas, através da sua comissão desportiva, realiza no estádio Célio de Barros, junto ao Maracanã, no Rio, o 10º Campeonato de Atletismo. A festa que revela os maiores do esporte militar tem início com saltos em paraquedas, deles participando oficiais e soldados da Aeronáutica e do Exército. Com revoada de pombos começa o desfile, formado por dezenas de atletas selecionados. Altas patentes militares que integram o Estado-Maior das Forças Armadas, autoridades civis, representantes e presidentes de clubes de atletismo estão presentes às competições. As provas disputadas mais importantes são as corridas, entre as quais a de 110 metros com barreiras. Não menos emocionantes são os saltos em altura, entremeados com corrida rasa de 5.000 metros. Os saltos à distância, os tríplices, e com varas, expressam também o vigor e alto preparo dos nossos atletas militares, muitos deles capazes de competirem com êxito em Olimpíadas internacionais. O espetáculo agrada muito o público que o assiste, durante 2 dias de árduas disputas. Finalmente são premiados os campeões das diversas provas, vencendo a representação do Exército. Medalhas e troféus são entregues por autoridades militares das 3 armas em solenidade singela, mas que traduz civismo, alto nível de educação e preparo físico cada vez mais desenvolvido no Exército, Marinha e Aeronáutica. Destreza, coordenação, flexibilidade, elasticidade, elegância, ritmo, harmonia e equilíbrio. Eis as qualidades exigidas pela capoeira em sua versatilidade, em que se mesclam luta, dança, esporte, jogo, divertimento, como temos prova no 3º torneio universitário do Rio de Janeiro, no Clube Militar, no qual os competidores denotam, além da indispensável agilidade física, muita presença de espírito e rapidez de raciocínio. Mestres no ritual testemunham que a capoeira hoje, com trânsito livre na universidade, é, entre outras artes marciais como o karatê, a única que tem a gostosura do embalo musical. E a única também em que se extravasa a risonha malícia do brasileiro.
Marcos Barbosa, o melhor dos leves. E os absolutos Carlos Roberto Coutinho, Marcos Boeri e Rafael dos Santos, vitoriosos. A capoeira é um veículo que pode ser utilizado tanto para o desenvolvimento físico quanto mental, porque ela, além de ser uma luta, um esporte, ela é também uma dança, é um conjunto de movimentos rítmicos corporais. Além de tudo isso, a capoeira é uma coisa muito brasileira. A capoeira tem suas raízes fincadas na terra e na formação racial do nosso povo. Seus ritmos refletem aspectos da alma popular brasileira. Maceió não é apenas histórica e folclórica. A capital de Alagoas caminha também para se converter num dos maiores centros exportadores de açúcar do país, pois o estado, além de grande produtor de cana, aumenta a cada ano a sua atividade industrial. As praias são muito atraentes, aquelas que se estendem pelo litoral afora, em verdes ou azuis, e estas com efervescente atração turística, sua flora típica e a presença da mulher alagoana. A cidade transforma-se ao mesmo tempo em grande centro cultural do Nordeste. É o anfiteatro dos Jogos Olímpicos Universitários, a que comparecem representações de todos os estados brasileiros. No estádio Rei Pelé, são exibidos novos ritmos, ágeis e flexíveis, que resultam em composições coreográficas de grande efeito plástico, saudando as autoridades, glorificando a saúde e a beleza. Os ministros Ney Braga, da Educação e Cultura, Shigeaki Ueki, das Minas e Energia, o governador Divaldo Suragi e autoridades presenciam o espetáculo. E a juventude alagoana, irmanada a representações universitárias de todo o Brasil, proporciona ao público uma demonstração de força, alegria e estética, espelhando em abertura uma síntese dos Jogos Olímpicos que se iniciam.